Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Eideise Carvalho Antunes. Muito obrigada a você que já se inscreveu. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, você é muito bem-vindo. Acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. E eu peço a você que nos ajude deixando o like. Amém? Assim o YouTube consegue entender que o conteúdo é um conteúdo sadio e que está assim agradando aqueles que estão visualizando. Bom, nós vamos dar sequência ao livro de Asher, né? Ao livro de Asher, como queiram. Nós estamos aí falando, dando uma pincelada em todo o conteúdo que é extra a Bíblia, né, que complementam, né, que trazem aí algumas novidades, algumas curiosidades que a Bíblia mesmo não relata. Bom, nós sabemos que Abraão, ele recebeu um chamado, ele foi ensinado, né, no meio da sua parentela, né, de Noé, na casa de Sem. Então ele foi ali ensinado e depois ele saiu, né, de Ur dos Caldeus, onde habitava Nimrod, né, antes de se formar a Babilônia, mas era na cidade de Babel. Ele saiu de lá e foi então para Harã e depois posteriormente para Canaã. Ele se casou com Sarai, né? Este livro diz que Sarai era sua sobrinha, né? Era filho do seu irmão. E que depois disso, depois que ele já estava um tempo casado com ela e ela não gerava filhos, ele teve filho com Agar. Então tem 3 linhagens aí de povos que são descendentes, né, de Abraão. Primeiro os ismaelitas, que é a descendência de Ismael, que de Ismael saiu 12 tribos árabes, né? Ele teve 12 filhos príncipes. Também de Sarai, ele teve Isaac, que depois com o nascimento de Jacó, passou a ser aí a descendência israelita. E de Quetura, a sua última esposa, né? Quando Sarai morreu, ele casa-se com Quetura e teve 6 filhos. E o que predominou, a descendência mais ali predominante, que muitos se agregaram, foi com os midianitas. Inclusive, a esposa, depois de um tempo, né, a esposa de Moisés foi Zípora, né, ou Sépora, né, era da descendência dos midianitas, descendente de Abraão também. E eles se instalaram nas regiões árabes, né, é um povo árabe. Esse livro vem falar que Arfaxade, né, o filho primogênito de Sem, ele era neto de Noé, morre com 400 anos. E Rebeca, nesta época, já com 40 anos, né, ela foi trazida da casa do seu pai com 10 anos. O livro não relata quanto tempo levou para ela ser desposada com Isaac, mas ela aos 40 anos, então depois que eles oraram, né, foram orar tanto ela quanto Isaac pedindo uma descendência, ela teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E nessa época, esse livro relata que Isaac já contava 70 anos de vida. Então Isaac tinha 70 e ela tinha 40 quando eles tiveram os 2 filhos. Jacó, ele tinha muito prazer em cuidar do rebanho, em cuidar da lavoura, em estar presente com o pai, com a mãe, em aprender as coisas de Deus. Esaú, ele era muito impetuoso, ele era caçador, o negócio dele era estar na caça. E esse livro vem contar que ele saiu e foi caçar, e ele era observado por Nimrod, que ainda era vivo. E o que aconteceu? Eles guerrearam entre eles. Ele então mata o Nimrod e toma aquela roupa. Lembra da roupa falada de Adão e Eva que passou para Nimrod? Ele tomou essa roupa para ele. E ele então fugiu dos homens que estavam com Nimrod. E nesse dia ele vendeu a sua primogenitura para Jacó, né? Por um prato de alimento feito por Jacó. Depois disso, Jacó toma a bênção, que ele relata da mesma forma que está na Bíblia, esse livro,
ele tomou também a bênção, né, de Esaú. E Abraão morreu com 175 anos, já com essas 3 descendências, ismaelitas, israelitas e midianitas. Quando Abraão morreu, Jacó e Esaú tinham 15 anos de idade. Voltou então os tempos difíceis. Aí Isaac sai, vai para Gerar com o seu povo, com a sua esposa Rebeca. E lá já era o Abimeleque II, o filho de Abimeleque, que tinha o seu mesmo nome, que estava naquele lugar. E aconteceu a mesma coisa. Ele desejou a Rebeca, mas ele viu, de uma certa altura, de um alpendre onde ele estava, do seu palácio, os dois brincando, provavelmente se beijando, se abraçando. Ele falou, um irmão não vai fazer isso com uma irmã. E aí ele questionou a Isaac, que também falou, olha, eu tive medo de morrer e por isso que eu escondi essa informação, né? Então ele honrou aquele compromisso que o seu pai tinha com Abraão, né? E ele despede, então, Isaac sem nenhum dano, né? E quando eles retornaram, Isaac enviou Jacó para a casa de Sem, que era descendente de Noé, para ele se aprimorar nas ordenanças, né? Nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Esaú rejeitou, não quis, falou, eu não quero ir lá para ficar aprendendo isso não, eu quero minhas caçadas, né? E eles já tinham 32 anos quando o Jacó volta da casa de Sem, né? Quando Isaac completou 110 anos, Esaú foi para as terras de Seir. Já tinha ali acontecido, né, dele ser enganado por Jacó, da primogenitura que já tinha sido passada, também a bênção, e ele quis matar a Jacó. E aí, o que aconteceu? Ele vai, então, para Padã Arã, para a casa de Labão, que já tinha as suas 2 filhas gêmeas. Esse livro diz, eram gêmeas, só que Raquel era corpulenta e a Lia era mais franzina, era de olhos tenros, olhos bonitos, mas era mais franzina. E ele se enamorou de quem? De Raquel. Jacó tinha 56 anos quando elas nasceram. Olha a diferença de idade. E quando ele foi para Padã Arã, que ele já estava com a bênção e com a primogenitura, quando ele foi para lá, ele tinha 73 anos, né? E passou, então, 7 anos trabalhando por Raquel, que já contava 18 anos, e depois mais 7 anos trabalhando, porque foi entregue Lia primeiramente, né? Depois ele trabalhou mais 7 anos para ter o direito de ficar com as 2 irmãs. Ficou com as 2 servas e com as 2 irmãs. Elas tinham 18 e ele 73. Olha só. Esaú, desculpe, casa-se com Basemate. O nome dela original era Ada e ele a chamava de Basemate. Teve filhos com ela. E Judite, por isso que, olha, como é interessante, a Judite, que era a filha de Beri, né? Ela não teve filhos, a Bíblia diz que ela não teve filhos, mas ela teve 2 filhas. Por quê? Porque eles não davam muita importância para as filhas mulheres, mas sim para os filhos homens e principalmente para os primogênitos. Então ela teve 2 filhas com Esaú, Marzite e Puite. E posteriormente ele casou-se também com Aolibama e teve 3 filhos varões com Aolibama. Então ele se misturou com povos, né, de outras regiões, a qual não era agradável para Isaac e para Rebeca. Então, o que acontece? Eles passaram um tempo longe e quando Jacó retorna, né, ele queria realmente se vingar de Jacó, mas Deus o aplacou. Deus fez com que anjos aparecessem à noite para os homens de Esaú
E eles temeram e falaram: esse é o exército que acompanha o teu irmão Jacó. E quando Jacó chegou com todos aqueles presentes e se humilhando, então aplacou a ira, né, do coração do seu irmão. E assim eles voltaram, né, a se relacionar como família, né? Então, essa parte vem falar um pouco da vida de Jacó, da vida de Esaú, né? Nós já estamos entrando aí para essa parte, né, da história em si. E olha que interessante, Raquel, já depois de muito tempo, teve 2 filhos. Um foi José e outro foi Benjamim. E ele tinha 91 anos. Olha, ele foi para lá com 73 anos, né? Se casou com as 2 que tinha 18 anos. E quando ele estava com 91 anos, foi que Raquel deu filhos, né, a Israel. Aí ele já usava o nome de Israel. Então, hoje a gente vai dar uma paradinha por aqui, né? A demais história, né, de que ele lutou com o anjo, de tudo é como está na Bíblia realmente. E depois nós vamos entrar aí, então, já na parte de que Jacó com os seus filhos, do momento em que Diná foi deflorada, do momento em que ocorreu todo esse problema, porque tem bastante conteúdo aí falando sobre as guerras travadas. A Bíblia não relata isso, mas Jacó, né, o Israel, teve várias guerras travadas com os povos à volta de Siquém, e eles prosperaram. Então nós vamos, no próximo vídeo, falar mais um pouquinho sobre isso. Intercalando, nós teremos outros vídeos de palavra e de oração também. Que Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço da missionária Daisy.